Olá, amigos! Bem-vindos ao canal Voz de Paz, onde exploramos as verdades eternas da Bíblia para transformar vidas e curar corações. Hoje eu tenho algo especial para vocês. 10 lições da Bíblia sobre perdão que vão curar teu coração. Imaginem um mundo onde as feridas do passado não nos prendem mais, onde a raiva dá lugar à paz e o amor de Deus flui livremente através de nós. O perdão não é apenas uma ideia bonita, é uma força poderosa, capaz de libertar almas e restaurar relacionamentos quebrados. Pense nisso. Quantas vezes você carregou o peso de uma mágoa que te consumia por dentro? Eu sei, porque já passei por isso. Mas a Bíblia, esse livro incrível, cheio de sabedoria divina, nos mostra o caminho para a verdadeira cura. Deus não nos deixa sozinhos nessa jornada. Ele nos dá exemplos reais, histórias inspiradoras e mandamentos claros sobre o perdão. Neste vídeo, vamos mergulhar em 10 lições profundas, diretamente das Escrituras. Cada uma delas é como um bálsamo para o coração ferido, provando que o perdão não é fraqueza, mas força sobrenatural. Vamos começar com a base: o perdão de Deus por nós, que é ilimitado e incondicional. Depois exploraremos parábolas como a do filho pródigo, momentos cruciais como Jesus na cruz e histórias do Antigo Testamento que nos ensinam a perdoar mesmo quando dói. Ao longo do vídeo, vou compartilhar reflexões pessoais, versículos-chave e aplicações práticas para o dia a dia. Se você está lutando com ressentimento, traição ou dor emocional, este conteúdo é para você. Prepare o coração, pegue sua Bíblia e vamos juntos nessa viagem de cura. Lembre-se, o perdão cura não só quem recebe, mas principalmente quem dá. Como diz em Colossenses 3:13, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Vamos transformar essa verdade em realidade? Fique até o final, porque no fim teremos uma chamada para a ação que vai te motivar a espalhar essa mensagem. Inscreva-se agora, ative o sininho e vamos começar. Lição 1: o perdão de Deus é ilimitado. Efésios 4:32. Agora que estamos aquecidos com a introdução, vamos mergulhar na primeira lição da Bíblia sobre o perdão. Essa é a base de tudo. O perdão de Deus por nós é ilimitado e incondicional. Vamos olhar para Efésios 4:32, onde o apóstolo Paulo escreve: sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui, Paulo nos lembra que o nosso perdão aos outros deve ser um reflexo direto do perdão que recebemos de Deus através de Jesus Cristo. Não é algo que conquistamos por méritos próprios, mas um presente da graça divina que flui abundantemente, sem medidas ou condições. Imagine isso. Deus, o Criador do universo, nos vê em nossos piores momentos, cheios de pecados, erros e rebeliões, e ainda assim escolhe nos perdoar. Não é um perdão parcial, como quando dizemos eu perdoo, mas não esqueço. Não. É um perdão completo que apaga nossas transgressões como se nunca tivessem existido. No Salmo 103:12,
O rei Davi poetiza: quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Pense na distância infinita entre leste e oeste. É assim que Deus remove nossos pecados. Ele não os guarda em um arquivo para cobrar depois. Ele os lança no mar do esquecimento, como diz em Miqueias 7:19. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mas por que isso é tão curador para o nosso coração? Porque o peso da culpa e da vergonha pode nos esmagar. Quantas noites você já perdeu o sono remoendo erros do passado? Eu mesmo já vivi isso, carregando o fardo de decisões erradas que me faziam sentir indigno. Mas quando entendi o perdão ilimitado de Deus, algo mudou. Foi como se uma corrente pesada fosse quebrada. A Bíblia nos assegura em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa promessa não é vazia, é uma realidade que traz paz profunda, restaurando nossa identidade como filhos amados de Deus. Agora, vamos aplicar isso ao perdão que damos aos outros. Se Deus nos perdoou uma dívida impagável, nossos pecados contra Ele, que são infinitos em gravidade, como podemos recusar perdoar ofensas menores? É como na parábola que Jesus conta em Mateus 18, mas vamos focar aqui no princípio. Carregar rancor é autodestrutivo. Estudos psicológicos, como os da Associação Americana de Psicologia, mostram que a amargura crônica leva a problemas de saúde, como hipertensão e depressão. Mas o perdão libera endorfinas, reduz o estresse e melhora o bem-estar emocional. Deus, em sua sabedoria, projetou isso assim. Vamos a uma história real para ilustrar. Conheço uma amiga chamada Ana, que sofreu uma traição profunda no casamento. Anos de raiva a consumiam, até que ela meditou em Efésios 4:32. Ela orou: Senhor, como Tu me perdoaste tantas vezes, ajude-me a perdoar meu ex-marido. Não foi imediato, mas aos poucos o perdão veio. Hoje, Ana diz que seu coração está curado, livre para amar novamente. Ela não precisou reconciliar-se com ele. Limites são importantes, mas soltou o ódio, permitindo que Deus curasse as feridas. E se o ofensor não pede perdão? A Bíblia não condiciona nosso perdão ao arrependimento alheio. Em Romanos 5:8, lemos: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos perdoou enquanto éramos inimigos dele. Assim, perdoamos para obedecer a Deus e para nossa própria cura, não para validar o erro do outro. Isso não significa ignorar a justiça. Em casos de abuso, busque ajuda profissional e legal, mas significa entregar a vingança a Deus, como em Romanos 12:19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pratique isso hoje. Reflita sobre um pecado seu que Deus perdoou. Agora, estenda essa graça a alguém que te magoou. Comece com uma oração simples e veja o milagre acontecer. Essa lição é o alicerce para as próximas.
Sem compreender o perdão recebido, não podemos perdoar de coração. Fique ligado para a lição 2, onde Jesus nos ensina a perdoar 70 vezes 7. Deus abençoe você nessa jornada de cura. Lição 2: perdoar 70 vezes 7. Mateus 18, 21 até 22. Continuando nossa jornada pelas 10 lições da Bíblia sobre o perdão, chegamos à segunda lição, que vem diretamente dos lábios de Jesus. Em Mateus 18, 21 até 22, Pedro se aproxima do Mestre e pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus responde de forma surpreendente: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Uau! Isso não é uma conta matemática literal, seriam 490 vezes, mas um símbolo de perdão infinito, sem limites. Jesus está dizendo: perdoe sempre, quantas vezes for necessário, porque o amor de Deus não tem contagem. Por que isso é tão importante para curar nosso coração? Porque o ser humano erra repetidamente. E se limitarmos o perdão, acabamos isolados em um mundo de amargura. Pense nos relacionamentos cotidianos. Um cônjuge que esquece aniversários, um amigo que falha em promessas, ou um colega que comete o mesmo erro no trabalho. Se pararmos de perdoar após a 7ª vez, como Pedro sugeriu, achando que 7 já era generoso, baseado na tradição rabínica, os laços se rompem. Mas Jesus eleva o padrão para o divino. Perdoe como Deus perdoa você, infinitamente. Em Lamentações 3, 22 até 23, lemos: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, todo dia. Deus renova seu perdão por nós. Devemos fazer o mesmo. Vamos ilustrar com uma história bíblica poderosa. No Antigo Testamento, o rei Davi demonstrou esse perdão repetido com Saul. Saul, invejoso, perseguiu Davi para matá-lo, lançando lanças e caçando-o como um animal. 2 vezes Davi teve oportunidade de vingar-se na caverna de En-Gedi, 1 Samuel 24, e no acampamento, 1 Samuel 26. Ele poderia ter matado Saul e acabado com a perseguição. Em vez disso, perdoou, poupou sua vida e disse: Longe de mim, Senhor, o pôr a mão no ungido do Senhor. Davi perdoou não 1, não 7, mas repetidamente, confiando que Deus cuidaria da justiça. Resultado? Seu coração permaneceu puro, livre de ódio, e ele se tornou o maior rei de Israel. Isso mostra que perdoar repetidamente não nos enfraquece, nos fortalece espiritualmente. Na vida real, esse princípio transforma vidas. Conheço um homem chamado Carlos, que sofreu com um irmão viciado em drogas. O irmão roubava, mentia e decepcionava constantemente. Carlos contava as ofensas. Já perdoei 10 vezes. Mas ao estudar Mateus 18, ele entendeu os 70 vezes 7. Começou a perdoar diariamente, orando pelo irmão e ajudando sem rancor. Anos depois, o irmão se recuperou e seu relacionamento foi restaurado. Carlos diz: Meu coração curou, porque parei de contar e comecei a amar. Psicólogos confirmam: o perdão repetido
chamado de perdão processual, reduz a ansiedade e melhora a saúde emocional, segundo pesquisas da Universidade de Stanford. Mas e se a ofensa continua? A Bíblia não nos manda ser tolos. Em Mateus 18, 15 e 17, Jesus ensina a confrontar o irmão com amor, envolvendo o outro se necessário. Perdoar não é ignorar o mal, é soltar o ódio enquanto estabelece limites. Como em Lucas 6, 37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. O foco é na nossa atitude. Escolha perdoar e os sentimentos virão. Aplique isso. Identifique alguém que te magoa frequentemente, talvez um familiar ou amigo. Em vez de contar ofensas, conte bênçãos. Ore por eles todos os dias. Senhor, ajude-me a perdoar como tu perdoas. Veja o milagre. Seu coração se liberta da prisão do ressentimento. Desafios virão, especialmente em casos de abuso crônico. Aí, busque ajuda profissional, como terapia cristã, mas o perdão interno cura você, entregando a vingança a Deus. Essa lição nos lembra que perdão é uma decisão, não um sentimento passageiro. Os sentimentos seguem a obediência. Pratique hoje e sinta a paz invadir seu coração. Fique ligado para a lição 3, a parábola do servo impiedoso, que mostra as consequências de não perdoar. Deus te abençoe nessa caminhada. Lição 3, a parábola do servo impiedoso. Mateus 18, 23 até 35. Vamos avançar para a terceira lição da Bíblia sobre o perdão, uma que nos faz refletir profundamente sobre as consequências de não perdoar. Jesus conta uma parábola impactante em Mateus 18, 23 até 35. Nela, um rei decide acertar contas com seus servos. Um deles deve uma quantia astronômica, 10.000 talentos, o que equivaleria a bilhões de reais nos dias de hoje. Uma dívida impagável. O servo implora por misericórdia, e o rei, compassivo, perdoa tudo. Mas, saindo dali, esse mesmo servo encontra um companheiro que lhe deve uma quantia mínima, 100 denários, algo como alguns salários mínimos. Em vez de perdoar, ele o agarra pelo pescoço, exige pagamento e o joga na prisão. Os outros servos contam ao rei, que fica furioso. Ele chama o servo impiedoso e diz: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Então o rei o entrega aos torturadores até que pague toda a dívida. Jesus conclui com uma advertência séria. Assim também meu Pai Celestial fará a vocês se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Mateus 18, 35. A lição é clara. Não perdoar traz tormento, não só para o outro, mas principalmente para nós mesmos. O tormento aqui não é apenas físico, é o sofrimento interno da amargura, da raiva acumulada que nos corrói por dentro. Por que isso cura nosso coração? Porque nos humilha e nos faz reconhecer nossa hipocrisia. Deus nos perdoou uma dívida impagável. Nossos pecados contra Ele, que são infinitos em gravidade e número. Como ousamos então cobrar dívidas menores dos outros?
É como se fôssemos bilionários perdoados, mas implacáveis por causa de uns trocados. Essa parábola nos lembra de Provérbios 14, 21. O que despreza o próximo peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Felicidade vem da compaixão, não da vingança. Quando não perdoamos, nos aprisionamos em um ciclo de dor emocional. Estudos da psicologia, como os da Universidade de Harvard, mostram que a falta de perdão aumenta o risco de depressão, ansiedade e até problemas cardíacos. É como carregar uma mochila pesada o tempo todo. O perdão a tira das costas. Vamos a uma aplicação prática. Liste em um papel as dívidas que Deus perdoou em sua vida. Mentiras, egoísmos, falhas morais. Agora, compare com as ofensas que alguém cometeu contra você. São mínimas em comparação. Comece perdoando com uma oração. Senhor, como tu me perdoaste tanto, ajude-me a perdoar essa pessoa. Uma história real ilustra isso. Conheço um homem chamado João que não perdoava o pai por abandoná-lo na infância. Anos de rancor o levaram a problemas de saúde e relacionamentos ruins. Ao meditar nessa parábola, ele entendeu: eu sou o servo impiedoso. Ele perdoou, visitou o pai idoso e encontrou paz. Sua família se reconciliou e João diz que seu coração renasceu. Não foi fácil. O perdão exigiu tempo e oração, mas o tormento acabou. Mas, e se a ofensa for grave, como traição ou violência? A Bíblia não minimiza a dor. Jesus reconhece o sofrimento. No entanto, perdoar não significa esquecer ou reconciliar sem arrependimento. Significa soltar o ódio para que Deus cuide da justiça. Em 2 Coríntios 2:7, Paulo urge a igreja a perdoar um pecador arrependido, para que não seja ele oprimido por excessiva tristeza. O foco é na cura coletiva e individual. Se o ofensor não muda, estabeleça limites, como em Provérbios 4:23. Guarda o teu coração com toda diligência, porque dele procedem as fontes da vida. Perdoe internamente para a sua liberdade, mas proteja-se. Reflita hoje, qual dívida você ainda cobra? Solte-a, inspirado nessa parábola, e sinta o alívio. Não perdoar nos torna prisioneiros, perdoar nos liberta. Essa lição nos prepara para a próxima, onde veremos Jesus perdoando na cruz. Fique ligado para a lição 4. Deus abençoe sua jornada de cura. Lição 4. Jesus na cruz. Pai, perdoa-lhes. Lucas 23:34. Seguindo nossa série inspiradora sobre as 10 lições da Bíblia para curar o coração através do perdão, chegamos à 4ª lição, uma das mais poderosas e comoventes. Ela vem diretamente do momento mais dramático da história, a crucificação de Jesus. Em Lucas 23:34, enquanto é pregado na cruz, sofrendo dores inimagináveis, Jesus ora: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. No auge da injustiça e do sofrimento, Jesus não clama por vingança, não amaldiçoa seus algozes, os soldados romanos, a multidão zombeteira, os líderes religiosos que o condenaram. Em vez disso, ele intercede por eles, pedindo perdão ao Pai. Essa lição nos ensina que o verdadeiro perdão se estende mesmo aos piores inimigos, mesmo quando a dor é extrema.
transformando-nos de vítimas em vencedores espirituais. Por que isso é tão curador para o nosso coração? Porque o ódio e o ressentimento nos mantêm crucificados em nossa própria cruz emocional. Jesus, ao perdoar, quebra o ciclo de violência e ódio. Ele nos mostra que o perdão não é sinal de fraqueza, mas de força divina. Em Pedro 2,23, Pedro descreve: quando injuriado, não revidava com injúria. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus entregou a justiça a Deus, liberando seu coração para amar até o fim. Imagine o peso que carregamos quando guardamos mágoas, noites sem dormir, saúde abalada, relacionamentos destruídos. Estudos da American Psychological Association confirmam que perdoar reduz o cortisol, o hormônio do estresse, promovendo cura física e emocional. Jesus sabia disso. Seu exemplo não é apenas teórico, é prático e transformador. Vamos aplicar isso na vida real. Pense em uma situação onde você foi profundamente ferido. Uma traição no trabalho, uma calúnia de um amigo ou até violência familiar. Em vez de revidar, siga o modelo de Jesus. Ore pelos ofensores. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Isso não significa aprovar o mal ou ignorar consequências. Jesus não parou a crucificação, mas perdoou. Em casos graves, busque justiça legal e proteção, mas libere o ódio internamente. Uma história inspiradora é a de uma mulher chamada Maria, que perdeu o filho em um acidente causado por um motorista embriagado. Anos de raiva a consumiam, até que em uma igreja ouviu sobre Lucas 23:34. Ela orou pelo culpado, visitou-o na prisão e perdoou. Hoje, Maria lidera grupos de apoio para vítimas, dizendo: meu coração curou quando parei de odiar e comecei a orar. Encontrei paz que o mundo não dá. Mas, e se os ofensores sabem o que fazem? Jesus disse: não sabem. Mas muitos pecam conscientemente. Ainda assim, o perdão é incondicional na Bíblia. Em Romanos 12:18, Paulo diz: quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Perdoamos para obedecer a Deus, não porque o outro merece. Isso cura, porque nos conecta ao amor de Cristo, que morreu por nós enquanto éramos pecadores. Romanos 5:8. No contexto da cruz, vemos o perdão como ato sobrenatural. Jesus perdoou sem arrependimento imediato. Os soldados continuaram zombando, mas seu perdão plantou sementes. O centurião se converteu. Marcos 15:39. Pratique hoje. Identifique um inimigo ou alguém que te crucifica emocionalmente. Ore por eles diariamente, pedindo que Deus os abençoe e transforme. Veja os sentimentos mudarem do ódio para a compaixão. Essa lição nos inspira a perdoar no pior momento, trazendo cura profunda. Fique ligado para a lição 5, a parábola do filho pródigo, que fala de restauração. Deus te abençoe nessa jornada de perdão e paz. Lição 5, a parábola do filho pródigo. Lucas 15:11-32. Avançando em nossa série transformadora sobre as 10 lições da Bíblia para curar o coração através do perdão, chegamos à 5ª lição, uma das mais tocantes e cheias de esperança. Ela vem da parábola do filho pródigo,
contada por Jesus em Lucas 15, 11 e 32. Nela, um filho mais novo pede sua herança ao pai. Algo como dizer: você já morreu para mim na cultura da época. E sai para desperdiçá-la em uma vida de excessos. Ele acaba na miséria, alimentando porcos, um trabalho humilhante para um judeu. Arrependido, decide voltar para casa, pronto para ser tratado como servo. Mas o pai, vendo-o de longe, corre ao seu encontro, o abraça, beija e ordena uma festa. Trazei depressa a melhor roupa, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o bezerro cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Lucas 15, 22 até 24. O perdão do Pai é imediato, completo e celebrativo, restaurando o filho à posição de herdeiro. A lição central aqui é que o perdão divino e o que devemos imitar restaura relacionamentos quebrados e celebra o retorno do perdido. O Pai não guarda rancor, não cobra explicações, nem impõe punições. Ele corre, ignora a etiqueta social. Correr era indigno para um patriarca, e cobre o filho de amor. Isso cura corações partidos porque mostra a graça incondicional de Deus. Como diz em Miqueias 7, 18: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Deus se deleita em perdoar, esquecendo o passado para um novo começo. Quando aplicamos isso, nosso coração se liberta da dor da separação, abrindo espaço para alegria e reconciliação. Mas a parábola não para aí. O irmão mais velho, ao saber da festa, fica irado e recusa entrar. Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Lucas 15, 29. Ele representa aqueles que não perdoam, presos ao orgulho e à justiça própria. Sua amargura rouba a própria alegria. Ele perde a festa. Isso nos ensina. Não perdoar nos isola, enquanto perdoar nos une à celebração divina. Em Isaías 43, contra 25, Deus diz: Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Imitar isso cura, porque transforma ressentimento em gratidão. Na prática, seja como o Pai. Perdoe rapidamente, sem condições. Conheço uma família onde o filho adolescente fugiu de casa após brigas. Anos depois, ele voltou quebrado. A mãe, inspirada nessa parábola, o recebeu com braços abertos, sem recriminações. Hoje eles são unidos. E ela diz: meu coração curou quando escolhi celebrar em vez de julgar. Estudos psicológicos, como os da Universidade de Wisconsin, mostram que perdoar restaura laços familiares, reduzindo depressão e melhorando a saúde emocional. Mas e se o pródigo não se arrepende sinceramente? A Bíblia enfatiza o coração do perdoador. Perdoamos para obedecer a Deus, estabelecendo limites se necessário,
mas celebrando qualquer passo de retorno. Em 2 Coríntios 2:7-8, Paulo incentiva a reconfirmar amor após disciplina. Cure-se celebrando a redenção alheia. É aí que a alegria flui. Reflita: quem é o pródigo em sua vida? Corra ao encontro com perdão e veja o milagre. Essa lição nos lembra da festa eterna que Deus prepara para os perdoados. Fique ligado para a lição 6, onde veremos que perdoar é essencial para receber perdão. Deus abençoe sua cura. Lição 6. Perdoar para ser perdoado. Mateus 6:14-15. Continuando nossa jornada pelas 10 lições da Bíblia sobre o perdão que curam o coração, chegamos à 6ª lição, uma que nos faz pensar sobre a reciprocidade divina. Ela vem diretamente do Sermão da Montanha, em Mateus 6:14-15, onde Jesus ensina: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Aqui, Jesus liga diretamente o perdão que damos aos outros ao perdão que recebemos de Deus. Não é uma barganha, mas uma verdade espiritual. Nosso coração precisa estar alinhado com a graça de Deus para recebê-la plenamente. Porque isso é essencial para curar nosso coração. Porque a amargura bloqueia o fluxo da misericórdia divina. Imagine uma torneira entupida. O perdão de Deus está pronto para fluir, mas o rancor que guardamos cria um bloqueio. Quando não perdoamos, nos colocamos em uma posição de julgamento, esquecendo que nós mesmos precisamos de perdão diariamente. Em Marcos 11:25, Jesus reforça: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Antes de pedir perdão a Deus, examine seu coração a alguém que você não perdoou. Isso cura, porque nos humilha. Nos faz reconhecer nossa dependência da graça e libera espaço para a paz de Deus. Vamos ilustrar com uma história bíblica. Pense em Davi e Absalão. Apesar da rebelião do filho, Davi ansiava por reconciliação. 2 Samuel 18-19. Mas o princípio aqui é mais amplo. No Novo Testamento, Paulo, em Efésios 4:32, nos exorta a perdoar como fomos perdoados. Não perdoar é como rejeitar o presente de Deus, levando a um ciclo de culpa e distância espiritual. Estudos teológicos e psicológicos, como os do Instituto de Pesquisa Bíblica, mostram que cristãos que praticam perdão experimentam maior intimidade com Deus e menor depressão espiritual. Na vida real, aplique isso. Antes de orar o Pai Nosso, que inclui perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6:12, liste ofensas não perdoadas. Uma amiga minha, Sofia, lutava com insônia por não perdoar uma colega que a difamou no trabalho. Ao meditar em Mateus 6:14-15, ela entendeu: meu perdão a ela desbloqueia o de Deus para mim. Ela perdoou, orou pela colega e milagrosamente sua paz voltou. Hoje, Sofia diz que seu coração curou e sua fé se fortaleceu. Não foi imediato, envolveu lágrimas e oração,
mas o resultado foi liberdade. Mas e se a ofensa for imperdoável aos nossos olhos? A Bíblia não dá exceções. Jesus perdoou na cruz sem condições. Perdoar não é esquecer o mal ou reconciliar sem segurança, mas soltar o julgamento para Deus. Em Colossenses 3:13, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Isso cura, porque nos alinha com o reino de Deus, onde a misericórdia reina. Se você sente que não consegue perdoar, peça ajuda ao Espírito Santo, ele capacita o impossível. Reflita: qual rancor bloqueia seu perdão divino? Perdoe hoje e sinta o fluxo da graça. Essa lição nos lembra que perdoar é chave para uma vida plena em Cristo. Fique ligado para a lição 7, sobre amar e perdoar inimigos. Deus abençoe sua cura. Lição 7. Amar e perdoar os inimigos. Mateus 5:43 até 44. Continuando nossa jornada inspiradora pelas 10 lições da Bíblia sobre o perdão que curam o coração, chegamos à 7ª lição, uma que desafia nossos instintos naturais e nos eleva ao nível do amor divino. Ela vem do Sermão da Montanha em Mateus 5:43 até 44, onde Jesus revoluciona o ensino antigo. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aqui, Jesus não apenas sugere perdoar quem nos ofende, ele manda amar ativamente os inimigos, orando por eles. Isso vai além do perdão passivo. É um amor proativo, que busca o bem do outro, mesmo quando o coração dói. Porque isso é tão poderoso para curar nosso coração? Porque o ódio aos inimigos nos envenena por dentro, criando uma prisão emocional onde a raiva reina. Amar e perdoar libera essa toxina, permitindo que o amor de Deus nos preencha. Como diz em Provérbios 25:21 até 22, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão a comer. Se tiver sede, dá-lhe água a beber, porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor te recompensará. Não é vingança, mas uma forma de vencer o mal com o bem, como Paulo reforça em Romanos 12:21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Estudos psicológicos, como os da Universidade de Michigan, mostram que orar pelos inimigos reduz a hostilidade e melhora a empatia, levando a uma saúde mental melhor. Deus projetou o perdão assim. Ele nos transforma, nos tornando semelhantes a Cristo. Vamos ilustrar com uma história bíblica marcante. Pense em Estevão, o primeiro mártir cristão, em Atos 7:59 até 60. Enquanto era apedrejado por seus inimigos, uma multidão furiosa que o odiava por sua fé, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, e Senhor, não lhes imputes este pecado. Inspirado no exemplo de Jesus na cruz, ele perdoou e amou no momento da morte. Resultado: seu testemunho plantou sementes de conversão, inclusive em Saulo, que se tornou Paulo. Isso mostra que amar inimigos não nos enfraquece, nos torna instrumentos de Deus para a mudança. Na vida real, conheço um pastor chamado Pedro que foi perseguido por vizinhos hostis em uma comunidade intolerante.
Em vez de revidar, ele orava por eles diariamente e oferecia ajuda prática, como concertos na casa. Com o tempo, um dos perseguidores se converteu e Pedro diz: "Meu coração curou quando parei de odiar e comecei a amar. Foi libertador." Mas e se o inimigo continua atacando? A Bíblia não nos manda ser ingênuos. Em Mateus 10:16, Jesus diz: "Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ame e perdoe, mas estabeleça limites. Busque proteção se necessário." O foco é na nossa atitude. Ore pelo bem deles. Deseje sua salvação. Isso cura porque transfere o fardo para Deus, que julga com justiça, como em Lucas 6, 27 até 28. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Praticar isso muda perspectivas de vítima para vencedor em Cristo. Aplique hoje. Identifique um inimigo, alguém que te persegue ou magoa. Comece orando por eles. Senhor, abençoe-os. Transforme seu coração. Faça algo bom, anônimo se possível. Veja o milagre. Seu coração se alivia. A amargura sai. Essa lição nos ensina que o amor vence o ódio, trazendo cura profunda. Fique ligado para a lição 8, onde veremos José perdoando seus irmãos no Antigo Testamento. Deus abençoe sua jornada de amor e perdão. Lição 8. José perdoando seus irmãos. Gênesis 45, contra 1 até 15. Seguindo nossa série edificante sobre as 10 lições da Bíblia para curar o coração através do perdão, chegamos à 8ª lição, uma história épica do Antigo Testamento que nos mostra o poder do perdão em meio à traição familiar. Ela vem do livro de Gênesis, capítulos 37 a 45, culminando em Gênesis 45, contra 1 até 15. José, vendido como escravo pelos próprios irmãos por inveja, eles o jogaram em um poço, mentiram ao pai e o enviaram para o Egito. Sobe ao poder como governador. Anos depois, durante uma fome, os irmãos vão ao Egito pedir comida sem reconhecê-lo. José poderia se vingar, prender, escravizar ou pior. Em vez disso, ele revela sua identidade com lágrimas. Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui, porque, para vos preservar a vida, Deus me enviou adiante de vós. Gênesis 45, contra 4 até 5. Ele os perdoa completamente, os abraça e provê para toda a família, transformando uma tragédia em bênção. Por que isso cura nosso coração? Porque a traição familiar dói profundamente, criando feridas que duram anos. José não minimizou a dor, ele chorou alto ao se revelar, mas viu o plano maior de Deus. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. Perdoar nos permite reinterpretar o passado, liberando o veneno da vingança. Como diz em Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
Estudos psicológicos, como os da Universidade de Yale, indicam que o perdão em contextos de traição reduz o trauma pós-estresse e restaura a confiança. José não só perdoou, ele reconciliou, convidando a família para viver no Egito, mostrando que o perdão pode reconstruir laços rompidos. Vamos aplicar isso na vida prática. Pense em uma traição que você sofreu. Talvez um familiar que te prejudicou financeiramente ou emocionalmente. Como José, busque a perspectiva divina. Pergunte: o que Deus pode fazer de bom nisso? Uma história real ilustra. Conheço uma mulher chamada Laura, cujos irmãos a excluíram de uma herança por ganância. Anos de raiva a consumiam, até estudar a história de José. Ela orou: Senhor, transforme esse mal em bem. Aos poucos, perdoou, reconectou-se e hoje ajuda na família unida. Laura diz: meu coração curou quando vi o plano de Deus além da dor. Não foi fácil. Envolveu conversas honestas e limites iniciais, mas o resultado foi paz e restauração. Mas e se a traição for irreparável? A Bíblia enfatiza o perdão interno mesmo sem reconciliação total. José testou os irmãos primeiro, Gênesis 42 até 44, para ver arrependimento, ensinando prudência. Perdoamos para nossa liberdade, deixando Deus lidar com o resto. Em Efésios 4, 31 até 32, Paulo nos exorta a remover a amargura e perdoar como Cristo. Isso cura porque nos livra do ciclo de vítima, nos tornando agentes de bênção. Reflita hoje: qual traição você ainda carrega? Veja pelos olhos de José como Deus pode usá-la para o bem. Perdoe, ore pelos envolvidos e sinta a cura fluir. Essa lição nos lembra que o perdão transforma maldição em bênção. Fique ligado para a lição 9, onde exploraremos o perdão como liberação de prisões emocionais com o exemplo de Pedro perdoando após negar Jesus. Deus abençoe sua jornada de perdão e restauração. Lição 9. O perdão como liberação de prisões emocionais. João 21, 15 a 19. Avançando em nossa série transformadora sobre as 10 lições da Bíblia para curar o coração através do perdão, chegamos à 9ª lição, uma que nos liberta das correntes invisíveis que nos prendem. Ela vem do Evangelho de João 21, 15 a 19, após a ressurreição de Jesus. Pedro, o discípulo impetuoso, havia negado conhecer Jesus 3 vezes durante o julgamento, cumprindo a profecia de Jesus. Mateus 26 contra 34. Cheio de culpa e vergonha, Pedro se sentia um fracasso, preso em uma prisão emocional. Mas Jesus, aparecendo aos discípulos à beira do mar, o confronta com amor. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus repete a pergunta 3 vezes, restaurando Pedro a cada resposta, e o comissiona: apacenta as minhas ovelhas. Esse perdão não só absolve Pedro, mas o liberta para seu chamado, transformando culpa em propósito. Por que isso é essencial para curar nosso coração? Porque a falta de perdão, especialmente para nós mesmos, cria prisões emocionais como culpa crônica, autoacusação e paralisia espiritual. Jesus não ignora o erro de Pedro. Ele o aborda diretamente, mas com graça, quebrando as barras da shame.
Como diz em Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Estudos psicológicos, como os da Associação Americana de Psicologia, confirmam que o auto-perdão reduz sintomas de depressão e ansiedade, promovendo resiliência. Quando nos perdoamos à luz do perdão de Deus, saímos da prisão para a liberdade, permitindo que seu amor nos use novamente. Vamos ilustrar com a própria história de Pedro. Após a negação, ele volta à pesca, talvez se sentindo indigno do discipulado. Mas Jesus o busca, restaura e o torna líder da igreja primitiva. Atos 2. Sem esse perdão, Pedro poderia ter ficado preso no remorso. Com ele pregou com ousadia. Na vida real, conheço um jovem chamado Tiago que errou gravemente em um relacionamento, traindo a confiança de sua esposa. A culpa o paralisava, levando à depressão. Ao meditar em João 21, ele entendeu: Jesus me perdoa e me restaura, como fez com Pedro. Ele confessou, buscou reconciliação e hoje lidera um ministério para casais. Tiago diz: meu coração curou quando saí da prisão da culpa e aceitei a comissão de Deus. Não foi instantâneo, envolveu terapia e oração, mas a liberação veio. Mas e se o erro for imperdoável aos nossos olhos? A Bíblia mostra que nenhum pecado é maior que a graça de Deus, exceto o rejeitá-la. Em 1 João 3, 20, pois se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Perdoe-se porque Deus perdoa. Segure-se à sua palavra, não aos sentimentos. Isso cura porque nos reconecta ao propósito divino, liberando energia para amar e servir. Reflita hoje. Qual prisão emocional te prende culpa por um erro passado? Como Pedro, responda ao chamado de Jesus. Amas-me? Deixe seu perdão te libertar. Pratique o auto-perdão orando. Senhor, como perdoaste Pedro, perdoa-me e usa-me. Sinta as correntes caírem. Essa lição nos prepara para a final, sobre o perdão coletivo na igreja. Fique ligado para a lição 10. Deus abençoe sua libertação e cura. Lição 10. O perdão coletivo na igreja. Efésios 4, 31 até 32. Chegamos ao final da nossa série inspiradora sobre as 10 lições da Bíblia para curar o coração através do perdão. Para fechar com chave de ouro, a 10ª lição foca no perdão coletivo na igreja, o corpo de Cristo. Ela vem de Efésios 4, 31 até 32, onde Paulo exorta: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Aqui, o apóstolo enfatiza que o perdão não é apenas individual, mas comunitário. Na igreja, devemos nos perdoar mutuamente, removendo todo o veneno emocional, para que o amor de Deus flua livremente entre nós. Por que isso é vital para curar nosso coração? Porque a igreja é uma família espiritual, e ofensas não perdoadas criam divisões, como rachaduras em uma casa,
O perdão coletivo restaura a unidade, permitindo que o Espírito Santo opere milagres de cura em grupo, como diz em Salmo 133, 1. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Estudos sobre comunidades cristãs, como os do Instituto Barna, mostram que igrejas com culturas de perdão têm membros mais felizes, com menos conflitos e maior crescimento espiritual. Quando perdoamos coletivamente, nosso coração individual se beneficia, pois a paz comunitária reflete a paz interna, libertando-nos do isolamento causado pela mágoa. Vamos ilustrar com uma história bíblica. Na igreja primitiva, em Atos 6, havia murmuração entre os gregos e hebreus sobre a distribuição de alimentos. Os apóstolos resolveram com sabedoria, mas o princípio subjacente é o perdão mútuo para manter a unidade. Paulo, em Colossenses 3,13, reforça: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Isso nos ensina que o perdão na igreja é essencial para o testemunho ao mundo. Jesus orou em João 17:21 para que fôssemos um, como Ele e o Pai. Na vida real, aplique isso em sua comunidade. Conheço uma igreja pequena onde um mal-entendido entre líderes causou divisão. Acusações voaram e membros saíram magoados. Mas, inspirados em Efésios 4, eles organizaram uma reunião de reconciliação, com orações e perdão público. Hoje, a igreja floresce e um dos líderes diz: nossos corações curaram coletivamente quando escolhemos perdoar como Cristo. A unidade voltou mais forte. Não foi simples, exigiu humildade e tempo, mas o resultado foi uma família espiritual renovada. Mas e se o conflito for profundo, como escândalos? A Bíblia orienta a confrontar com amor, Mateus 18:15-17, e perdoar quando há arrependimento, sempre priorizando a restauração. Perdoar coletivamente cura, porque nos lembra que somos todos pecadores salvos pela graça, promovendo empatia e crescimento. Agora, a chamada para a ação. Aplique essas 10 lições. Comece hoje perdoando alguém na sua igreja ou comunidade. Compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal e comente abaixo qual lição mais te impactou. Junte-se a nós para espalhar o perdão que cura corações. Reflita sobre toda a série e ore: Senhor, ajude-nos a perdoar coletivamente como Tu nos perdoaste. Obrigado por acompanhar. Deus abençoe abundantemente sua vida com paz e cura. Chegamos ao fim dessa jornada incrível pelas 10 lições da Bíblia sobre perdão que vão curar teu coração. Ao longo deste vídeo, exploramos verdades eternas das Escrituras, do perdão ilimitado de Deus em Efésios 4:32, passando pelos 70 vezes 7 de Jesus, a parábola do servo impiedoso, o exemplo na cruz, o filho pródigo, a reciprocidade em Mateus 6, o amor aos inimigos, o perdão de José, a liberação emocional com Pedro, até o perdão coletivo na igreja em Efésios 4, cada lição nos mostrou que o perdão não é opcional, é o caminho para a liberdade, a paz e a cura profunda que só Deus pode proporcionar. Como diz em Tiago 5:16.
Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. O perdão cura não só feridas individuais, mas restaura comunidades inteiras. Agora é hora de agir. Não deixe essas lições ficarem só na teoria. Pegue sua Bíblia, reflita sobre uma mágoa que ainda carrega e escolha perdoar hoje. Ore por essa pessoa. Estenda a graça como Deus fez por você. Comece pequeno. Perdoe um familiar, um amigo ou até a si mesmo. Junte-se a um grupo de estudo bíblico ou converse com um pastor para apoio. Lembre-se, o perdão é um processo, mas cada passo traz cura milagrosa. Se este vídeo tocou seu coração, ajude a espalhar essa mensagem transformadora. Inscreva-se no canal. Nome do canal para mais conteúdo sobre as verdades da Bíblia que mudam vidas. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Dê um like se você foi inspirado e compartilhe com alguém que precisa de cura. Nos comentários, conte qual lição mais impactou você. Qual passo de perdão você vai dar hoje? Vamos construir uma comunidade de corações curados. Obrigado por assistir até o fim. Que o Senhor Jesus, o Príncipe da Paz, encha seu coração com seu perdão infinito. Vá em frente, perdoe e seja livre. Deus te abençoe abundantemente. Até o próximo vídeo.